Bem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Vamos acordar. E hoje nós estamos iniciando mais uma vez um estudo sistemático do Evangelho, não, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já havíamos gravado esse estudo completinho quando morávamos em Curitiba. E em Curitiba a gente restou somente um vídeo, né? Porque todos os outros a gente excluímos. Justamente está na descrição desse vídeo hoje aí. O vídeo que gravamos em Curitiba, que é a identidade de Gálatas, quem são os Gálatas, quem é a igreja. E o que gravamos juntamente com Pedro, com Isabela, que foi justamente recalcitrar contra os aguilhões. Né? Vimos o porquê o apóstolo Paulo estava rejeitando justamente o chamado e perseguindo a igreja, entre aspas, discípulos. Então, esse estudo aqui de hoje é justamente um estudo que a gente vai se frisar somente aqui na primeira palavra do versículo 1, e vamos aqui ver, é justamente Paulo, nome Paulo. Nem sequer vamos ler todo o versículo, porque o importante é que hoje é saber quem é Paulo, né? Quem é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque no estudo que gravamos sobre recalcitrar contra os aguilhões, as pessoas que assistiram e estudaram conosco, a gente deixamos uma pergunta, uma tarefa de estudar quem foi o apóstolo Paulo. Quem é esse personagem, que é um dos personagens mais polêmicos de toda a Bíblia. Se existe um conflito entre judaísmo e cristianismo, não é nem por respeito a Jesus, é por respeito ao apóstolo Paulo. Porque dentro de uma sinagoga se trata sobre Jesus, que foi um judeu, que guardou a Torá, enfim, toda uma conversa de se aceitar o Messias, ou Jesus, como um personagem que existiu no primeiro século, porém se rejeita dentro do judaísmo o contexto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque para o judaísmo, o apóstolo Paulo ele é um traidor, ele é um apostata. Por quê? Porque, literalmente, as cartas do apóstolo Paulo, e essa aos Gálatas, é a carta mais polêmica que o apóstolo Paulo escreveu e deixou o cristianismo assim confundido, não só o cristianismo, mas também o judaísmo, né? Porque até serem descobertos, por exemplo, os olhos de Curã no Mar Morto, não se sabia exatamente o que o apóstolo Paulo queria dizer com respeito às obras da lei. Então, tanto judeus quanto cristãos abraçaram essas obras da lei como sendo algo contra a lei de Moisés. E depois que se descobriram esses rolos no Mar Morto, caiu por terra essa teologia, e que o apóstolo Paulo estava falando totalmente de outra coisa. Então, para o cristianismo, o apóstolo Paulo é um herói. O apóstolo Paulo ele fundou o cristianismo. Então, esse conflito nessas duas religiões, com respeito desse personagem, muito polêmico, porém pouco compreendido. Né? Tanto é que Pedro falou que se a gente não conhecer bem as palavras do apóstolo Paulo, nós vamos distorcer não somente essas palavras, mas como também toda a escritura. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, vamos saber aqui hoje, o que ele falou, ou seja, ele está relacionado com tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Então, já que o tema de hoje é sobre escamas nos olhos, o que seriam essas escamas do apóstolo Paulo, que caiu dos seus olhos? Porque, para começar, nós temos que saber o seguinte, irmão, que nada do que está na Bíblia é por acaso, assim. Era muito custoso você fazer um pergaminho, fazer uma escritura naquela época, então alguém colocar algo assim sem nenhum significado seria até um desperdício de dinheiro. Então, o que implicaria nesse contexto de chamada, nesse contexto do apóstolo Paulo, e quem conhece o Antigo Testamento já pode fazer umas conexões, por que caíram escamas dos olhos do apóstolo Paulo? Né? Lembrando, cada detalhe na Bíblia tem um significado, cada letra na Bíblia que a gente for ver tem um significado, nada é por acaso. Porque se a gente vai ver, por exemplo, no texto hebraico, por que Deus não começou a Bíblia com a letra A e começou com a letra B? Já que a letra A é a primeira. Então tem um significado, não foi por acaso que Deus quis escrever Bereshit. Ele poderia escrever uma palavra com a letra A. Por que Bereshit? Porque a palavra Bet tem a ver com a casa. E o desejo do Eterno é dar. É amar, é justamente trazer as pessoas para si. Então há um significado em tudo que está na Bíblia. Cada detalhe tem um significado profético. Então, como nós podemos interpretar a Bíblia,
os detalhes, né, as alegorias, os símbolos, né, tudo que a gente vê no Novo Testamento e no Antigo Testamento, se a gente não entender os significados. É por isso que é aquela coisa. Lembrando que o Novo Testamento é como é que eu posso falar? Ou seja, o Antigo Testamento é o fundamento do Novo Testamento. Se não conhecemos os detalhes do Antigo Testamento, esses detalhes do Novo Testamento vai passar como a noite, não vamos perceber nada. E tem um princípio bíblico, ou um princípio da Bíblia, que a Bíblia, ela mesma se interpreta. A gente não tem que estar aqui inventando, que essas escamas, que Deus me revelou que essas escamas seria isso, essas escamas seria aquilo, e etc. Então a gente não pode estar inventando nada, né? O nosso lema tem que ser papelzinho fala. Está escrito na Bíblia, ok, nós temos que saber exatamente o que diz a Bíblia. Né? As outras coisas que aparecem por fora são coisas extra-bíblicas. A gente vê muitas pessoas assim, citando, por exemplo, textos de Talmud, essas coisas, e muitas vezes não sabe que muitas daquelas referências ali são referências a anjos caídos. Inclusive, uma vez o irmão me perguntou uma palavra que estava numa foto assim, e quando eu disse a ela que aquilo ali ela era um dos anjos, né, que o judaísmo, entre aspas, assim, o judaísmo cabalista, né, adere como anjo caído. E as pessoas, sem sequer conhecer o contexto do que está se postando, postam coisas sem conhecimento de causa. Né? Postam coisas sem saber o que significa. Pelo menos, irmão, a gente tem que ter a obrigação de pesquisar o que significa aquilo que nós estamos postando. O Talmud disse que isso aqui é a palavra brahu. É uma palavra normal, mas vamos supor que seja outra palavra. Aí você não sabe o que significa brahu, significa um anjo, um dos 70 nomes de Deus. E para eles são anjos. Então, nós temos justamente que ter essa conexão dentro do Antigo Testamento, ok? Então não podemos aqui inventar nada de que as escamas eram aquilo, que Deus me revelou, e eu estava sonhando e vi que as escamas eram um segredo, não. Então nós temos que saber que escamas eram essas que caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Porque, para começar, quem é que tem escama? Pois os peixes. Então, alguma relação tem nesse sentido do apóstolo Paulo, justamente quando teve um encontro com o Messias, ele ter recebido, ou seja, ele caiu escama dos olhos do apóstolo Paulo. Então, se a gente quiser entender um pouco mais a fundo essas escamas que caíram no apóstolo Paulo, é só estudar o capítulo 1 do profeta Oséias. Por quê? Porque Oséias, capítulo 1, está conectado com a semente e a colheita. Né? É interessante que, já no finalzinho do capítulo 1 do profeta Oséias, termina justamente dizendo que Oséias tem um filho chamado Jeziriel, que significa semente de Deus. Então, todo o contexto do livro de Oséias, todo o livro de Oséias, se fala justamente do contexto das 10 tribos de Israel. Então, Oséias, capítulo 1, está conectado com esse tema da semente. Então, Yeshua disse ao apóstolo Paulo que era duro para o apóstolo Paulo, ele está dando coices contra os aguilhões, né? Ou seja, já que naquela época quem arava a terra, né, se colocava 2 bois para arar a terra, colocava-se uma junta de igual peso, e o boi iria arando. Então, o boi que era um boi rebelde que não queria arar, ele queria ficar parado, o outro tinha que andar, começava a dar patadas. Então, isso começava a perfurar o calcanhar do animal, do touro. Então, ele já parou de ser perfurado e continuava arando, mesmo sem querer. Então, Yeshua disse, Paulo, duro é para ti, está dando coices, Paulo, dando patadas, querendo impedir que eu trabalhe na tua vida. Então, o que é que Yeshua estava tratando de fazer? Pois Paulo entender que Paulo estava sendo restaurado, Paulo estava sendo tratado para quê? Pois para uma terra, porque se Yeshua disse nessa conexão de juntas de boi, de agricultura, lembrando que o contexto de Osés é a semente de Deus, né? A semente que Deus iria espalhar pela face do planeta, face da terra. E Yeshua dessa conexão, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões num contexto de agricultura. Então o que é que Yeshua estava dizendo a Paulo? Paulo, não dê patadas porque eu estou te tratando, eu vou te usar para você arar a terra. Ou seja, Paulo, eu quero que você are a terra, eu quero que você cuide a terra, ok? E para que, ou seja, e para se arar um terreno, primeiro tem que se fazer o quê? Pois tem que se limpar o terreno, não é verdade? Para poder plantar uma semente. Ninguém vai plantar uma semente em uma terra cheia de pedra, cheia de pedregulho. Primeiro se limpa, se ara a terra e aí se planta. Então, Yeshua está falando aqui em termos de agricultura, em termos de plantação, né? Então, Paulo, eu vou te usar e para, Paulo, de dar coices.
Para de dar patadas, para de querer ficar contra justamente o que eu tenho para ti. Então, Yeshua disse a um homem chamado Ananias, que estava com medo do apóstolo Paulo, quando o Ananias recebeu a mensagem do Messias em sonho, Ananias disse, puxa vida, morri. Porque Ananias pensou, Paulo? Tu não esqueceu que esse Paulo assassina os teus discípulos? Esse apóstolo Paulo persegue a igreja, persegue as pessoas que querem seguir, tu manda ele vir aqui a mim. Porém, o que é que Ananias? Paulo é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome diante dois gentios, dois reis, ambos filhos de Israel. Okay? Porque quem viu essa conexão de quem é a igreja, no estudo de Gálatas, quem já assistiu, Gálatas capítulo 1 e 2, a gente viu que esse texto em capítulo 15, se não me engano, 15 não, eu não sei agora, não me lembro o capítulo de Gálatas, não, de Atos, quando ele... Esse é capítulo 9, quando se fala que ele vai levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e os filhos de Israel, como se são três grupos. Porém, no texto grego não tem esse e os filhos de Israel, como que são gentios, reis e os filhos de Israel. Em grego tem uma partícula chamada te, que significa ambos, reis e gentios, ambos filhos de Israel. Então, a Bíblia, ela é uma grande peça de quebra-cabeça, irmão. E a gente tem que ter as peças na mão para a gente poder juntar o quebra-cabeça, senão ele fica incompleto. Então, um estudo assim é bom a participação de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo aprende e todo mundo também ensina. É verdade? Então, por quê? Porque eu tenho aprendido as coisas assim, através de pergunta. Muitas pessoas me perguntam coisas que eu não sei e o que é que eu vou fazer? Pois eu vou pesquisar. Porque se a pessoa não houvesse me perguntado, eu não queria saber o que significa. Por quê? Porque eu nunca iria estudar. E dentro do judaísmo, o contexto de estudo é assim: se senta dois judeus um de frente para o outro e ficam fazendo perguntas. Você faz uma pergunta a mim, eu faço a pergunta a você, eu não te respondo, mas eu te respondo com uma pergunta, e assim o debate vai se acalorando e cada um vai aprendendo entre os dois. Então é assim que se funciona dentro do judaísmo. Não é ninguém assim morto e ninguém pode falar nada. Existem perguntas dentro justamente do contexto, né? Porque a gente que vemos de contexto cristãos, por exemplo, a gente quando via, por exemplo, nas igrejas palestras dessas coisas, às vezes você está falando do livro de Gálatas ou sobre o livro de Cantares e a pessoa queria saber quem era a bênção do Apocalipse. É num contexto totalmente diferente, né? Que se façam perguntas dentro do contexto, ok? Então, quando nós estudamos assim, através de perguntas, através de respostas, então a gente vai ver o que é possível, né? O que significa justamente a Bíblia. E vamos descobrir, irmãos, que a Bíblia, ela não foi assim idealizada pelo ser humano. Como as pessoas dizem, muitas pessoas dizem que a Bíblia quem escreveu foi os homens. De fato, não foi um anjo que escreveu a Bíblia. Foi os homens, porém homens inspirados por Deus. E passou justamente a receber uma revelação e começou justamente a escrever a Bíblia. E todos, né, todos os autores da Bíblia, eles coincidem naquilo que estão falando. É uma mensagem assim, tipo cíclica. O que Jeremias falou bate exatamente com o que Paulo falou. Ou seja, você vê, se você ler Ezequiel 37, é a mesma coisa que você está lendo Efésios capítulo 2. É o mesmo contexto. Irmão. Inclusive, o contexto de Efésios 2 é Ezequiel 37. Então, justamente, com isso em mente, a gente começa a formar o quê? A peça do quebra-cabeça. Então, nós podemos armar um quebra-cabeça com pressa nas carreiras? Pois tem que ter o quê? Tem que ter muita paciência. Então, se a gente não tem paciência, ok? Se a gente está muito ocupado, se a gente está assistindo às nossas atividades, não tem muito tempo, então é muito difícil armar o quebra-cabeça da Bíblia. Então, a pergunta, mais uma vez, ou seja, será que nós temos tempo para Deus? E se fala muito de tempo, porém, será que Deus só quer o nosso tempo no Shabat? Só no dia de hoje? Ou no domingo, com as pessoas que guardam no domingo? Não, ele quer o nosso tempo, alma, corpo, espírito, coração, mente, perna, oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Não diz só no Shabat, é todos os dias, todas as horas, ou seja, qualquer piscou o olho, nosso pensamento tem que estar no céu. Aquilo que é bom, naquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que traz louvor, consolação, nisso a gente deve estar pensando. Então, hoje, nós vamos justamente armar essa grande peça de quebra-cabeças para a gente descobrir esse contexto das escamas que caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Né? Então, se nós estamos crendo
na mensagem do apóstolo Paulo, então, quer dizer o quê? Que nós somos parte desse quebra-cabeça. Nós somos uma peça, cada um aqui de nós aqui é uma peça desse quebra-cabeça que vamos descobrir hoje. Por quê? Porque essas escamas do apóstolo Paulo revelou a ele um mistério. E qual foi o mistério que se revelou ao apóstolo Paulo? Vamos ver aqui no livro de Efésios, ok? Efésios capítulo 3, versículo 1 diz: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Yeshua, o Messias, por vós, os gentios. E pergunta, quem são esses gentios? Porque Paulo era um judeu, né? Paulo era um rabino, e todo o conflito no primeiro século, com respeito às discussões de Paulo, era justamente por isso aqui, ó, Paulo, apóstolo dos gentios. Porque já se havia um grande rechaço por parte dos rabinos com respeito aos gentios, por causa do que já aconteceu no tempo da helenização grega, do Império Grego, então não queriam ter aproximação com os gentios. E de repente vem um rabino dizendo, olha, vocês podem vir, podem entrar, a porta está aberta. Então quem são os gentios? Gentios são pessoas não judias, são pessoas que não nasceram numa cultura judaica, hebraica, israelita, etc. Então Paulo se meteu em grandes problemas nesse contexto de dizer que ele era apóstolo dos gentios. Inclusive hoje, imagine você agora, vamos supor, nós estamos nos Estados Unidos, né? Com toda a bronca que existe com Donald Trump, com os mexicanos, e, enfim, aqueles pessoal ali que não querem justamente a imigração. Né? Donald Trump quer justamente colocar uma barreira para proteger seus cidadãos, eu concordo. Agora imagine chegar lá o embaixador dos Estados Unidos, chega no México, venham, podem vir todo mundo, a porta está aberta. Ou seja, vai ser um grande conflito com o presidente. Então, nesse contexto aqui. Então, aqui em Efésios, Paulo já começa dizendo que os gentios são o quê? No capítulo 2, cidadãos do céu, vocês são cidadãos de Israel, vocês são parte da comunidade de Israel, ou seja, vocês são membros do povo de Israel. Então, isso foi um choque para os rabinos, por quê? Porque, poxa, nós já sofremos tanto com os gentios, e por quê? E por que um judeu hoje, assim, ele tem tanto rechaço em receber nós, por exemplo? Será que é porque a gente somos indignos? Não, sabe por quê, irmão? Porque os gentios são traidores. Não todos, mas a grande maioria, no momento de aperto de Israel, foram os primeiros a entregar os judeus. Quando viram que a porca estava torcendo o rabo, quando viram, por exemplo, que Antíoco Epífanes estava começando justamente a querer tomar o domínio, né, de tudo, já começando a botar suas regras, quem foi que começou a entregar o povo judeu? Pois os conversos. Só a gente tomar a história, por exemplo, da Inquisição, do Holocausto. Quem que entregava o judeu que dizia, esse cara aqui se não houver lá na sexta-feira? Não era um judeu, eram justamente aqueles que conheciam que eles faziam isso, ou seja, que certamente praticavam também. Então, através de toda essa história, o judaísmo hoje tem um receio, hoje, desde a época do apóstolo Paulo, de receber um gentio. Por quê? Porque eles têm medo de que você realmente, vamos, agora nós te amamos, Israel é meu povo, teu Deus será meu Deus, e na hora que vinha um cara com a metralhadora aí, não, é esse aqui, de lá daqui, eu não sei nem quem é esse cara, não. Eles são dessa casa aí, irmão. Eu não sei o que é sábado, eu não guardo nada de mandamento, inclusive eu sou de Jesus Cristo, restou no domingo, e etc. Para se livrar. É por isso que nesse contexto aqui, os rabinos ficaram, poxa vida, esse cara é rabino, e convidando justamente, dizendo que esses gentios são membros do nosso povo. Então, Paulo está fazendo o quê? Repartindo a cidadania do povo de Israel com estrangeiros, já que havia um prejuízo por parte dos judeus com respeito aos estrangeiros. Por quê? Porque os gentios é justamente quem oprimiu o povo de Israel. Quem massacrou o povo de Israel ao longo da história foram os gentios, não foram o próprio povo. Então, Paulo aqui explica o porquê ele está fazendo isso aqui. Então, aqui em Efésios capítulo 3, versículo diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro do Messias e Yeshua por vós, os gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes pouco, ou seja, como antes um pouco vos escrevi. Ou seja, como ele escreveu, por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 1, ok? Então, no capítulo 2, Paulo disse que ambos os povos, ou seja, ambos os povos, judeus e gentios, o Messias fez um só povo, derrubando a parede de separação.
Porém, aonde na Bíblia disse que Deus iria trazer gente de todas as nações? E fariam parte do povo de Israel. E onde nós podemos encontrar essa profecia? Pois vamos continuar lendo. Diz o versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Messias, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, agora tem sido manifestado ou revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, verso 6, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa no Messias pelo Evangelho. Agora, o que significa a palavra co-herdeiros? Pois significa que eu tenho um direito à herança. Ou seja, como é que eu tenho direito à herança se eu não sou filho? Se eu não estou na lista, no testamento de meu pai? Então ele fala aqui, co-herdeiros e membro de quê? De um mesmo corpo. Ou seja, lembrando que o Messias é a cabeça do corpo, ou a cabeça da igreja, como se traduz. Porém, lembrando que a palavra igreja, ela está conectada com o povo de Israel, porque quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, ali está o princípio da igreja. Quando Deus mandou o povo, mandou Moisés e Arão dizer a Faraó que libertasse o povo dele e saísse do Egito, ali justamente foi a igreja. Por quê? Porque a palavra eclésia ou eclesia está conectada com sair para fora. Sai dela, povo meu. Ou seja, aí está a igreja. E nesse contexto de igreja, a gente vê em Atos capítulo 7, né? Que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vai dizer o quê? Este é Moisés que esteve na congregação no deserto. E os tradutores, a propósito, não colocaram a palavra igreja, colocaram congregação. Por quê? Porque cada vez que a palavra no Novo Testamento, igreja, se está conectada com o povo de Israel, eles colocaram a palavra congregação. Você nunca vai encontrar a palavra igreja no Antigo Testamento. Sempre a congregação de Israel ou a Assembleia de Israel. Mas é a mesma palavra que está em Atos capítulo 7, 38. Palavra igreja. Então, como é que Moisés estava na igreja no deserto, se a igreja surgiu com Cristo? Então, isso não concebia na mente de João Ferreira de Almeida, de Reina Valera, né, de outros tradutores, King James. Por quê? Porque o conceito deles era, não, Jesus é que fundou a igreja. É que a igreja estava com Israel. Então, aqui a gente não vai colocar a igreja, vamos colocar a congregação. Então, ele não foi coerente, ou seja, não podia se dar o respaldo, o direito de mudar justamente o significado bíblico. Por quê? Porque se você muda, ou seja, se o apóstolo Paulo ele pôde mudar o significado de cada palavra do Antigo Testamento, pois aí você também podemos. Porque em que, para Deus, o apóstolo Paulo é melhor do que nós? Pois em nada. Então, se para o apóstolo Paulo havia uma definição de igreja, pois para mim também posso ter a que eu quiser. Para João e etc. Então ele fala aqui que nós somos membros de um mesmo corpo. Então, se Yeshua é o rei de Israel, se Jesus é o rei de Israel, o rei dos judeus, então quem é o corpo? Porque Yeshua não diz assim, eu sou o rei do mundo. Eu sou o rei do Brasil. Sou o rei do Ocidente. O rei de quê? Dos judeus. Então o corpo é o povo de Israel. E por que... Ou seja, será que vocês já pensaram assim, por que ele escolheu 12 discípulos? Não 13, não 14, não 15? Por quê? Porque 12, além... Oi? Exatamente. Exatamente. Está conectado justamente com as 12 tribos de Israel, que as 12 tribos de Israel estão conectadas com a restauração de todas as coisas. Tanto é que a Nova Jerusalém vai descer com 12 portas, com o nome de 12 tribos. E a pergunta surge, cadê a porta da igreja? Não existe. Ou a gente tem que se encaixar em uma dessas 12 tribos. Agora, como eu vou me encaixar nessas 12 tribos, se eu bato no peito e digo, não, eu não sou parte de Israel, eu sou gentil, sou da igreja gentílica. Porém, a Nova Jerusalém só vai ter 12 portas. E Yeshua falou anteriormente, em João capítulo 10, se não me engano, que o ladrão, ou seja, quem não entra pela porta é o quê? Ladrão e salteador. Então, tem que se entrar pela porta. Por quê? Porque existe um curral e um curral há uma porta. E a porta é o Messias. Então, ou a gente entra pela porta que o Messias abriu, que ele veio restaurar, ou, infelizmente, não estaremos fazendo parte do reino vindouro. Então, tudo, irmão, na Bíblia tem a ver com Israel. Existe... Pois não? Falando em porta, ele é tão enfático que ele refere ao Messias. E ele traz para ele a responsabilidade toda para si, dizendo que ele é a própria porta. Exatamente. Por que ele disse que ele era a porta? Porque a porta, na verdade, irmão, é a Torá, é a lei de Deus. O Messias, ele é a palavra de Deus, a palavra feita carne. Então, se ele é a porta,
e ele é a palavra feita carne, então a porta que eu tenho, o meu para o qual eu tenho que entrar, é justamente o quê? Obedecer os mandamentos. Porque não basta somente seguir ser discípulo de alguém. Não adianta eu ser seu discípulo e eu estou dando o meu exemplo de você aí fora. Imagina você me ensina a lutar boxe. E um dos princípios de quem ensina artes marciais é o quê? É não usar desse talento na rua. É procurar o máximo. Mas tá eu aí, batendo todo mundo. O cara olhou para mim, fez no ombro, eu puf, mordi ele. Ou seja, eu estou dando o maior exemplo de você. Então, eu não estou sendo um discípulo. Discípulo não é somente... eu estou na aula com o irmão fulano. Não. Discípulo é justamente seguir as pisadas do mestre. Tanto é que a palavra talmide, a palavra discípulos, vem do verbo em hebraico, se não me engano, é ligmor, que tem a ver com estudantes. Ou seja, o que é que o estudante faz? Copia justamente o que o professor está escrevendo. Não pode copiar. O professor colocou ali, a matéria hoje é matemática, não vou estudar sobre história. Não, tem que seguir exatamente o que ele está escrevendo. Porque nesse momento eu sou um discípulo do professor. Então, se o Messias é justamente a cabeça do povo de Israel, então qual foi a revelação que o apóstolo Paulo recebeu? Que os gentios são co-herdeiros desse mesmo corpo. Agora, mais uma vez, a quem foi prometida essa herança? Pois justamente a Abraão. Abraão, em ti, na tradução fala que são enxertadas todas as nações. Porém, a palavra brahu, ou binebrehu, não somente significa enxertadas, perdão, significa benditas, significa enxertadas. Por isso que Paulo, será que Paulo inventou essa questão de enxerto em Romanos 11? Não, Paulo aprendeu esse princípio de Abraão. Paulo entendeu a palavra benebrehu. Então, benebrehu não significa bendita. Porque só pelo fato de eu estar respirando, eu já sou abençoado. Mano. Imagina eu pagar aqui por 1 minuto de oxigênio. É uma fortuna. Então, Paulo entendeu que Abraão disse, não, em Abraão serão enxertadas todas as famílias da terra. Então, no verso 6, ele continua dizendo aqui, no final, disse, e de um mesmo corpo, disse, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. E a pergunta também é, se Paulo aqui fala justamente de evangelho, ou seja, os gentios são herdeiros, são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, participante de um reino e de um rei que viria governar as nações. E o que é o evangelho? Pois o evangelho é um anúncio de um novo governo. Ou seja, que viria uma nova era. Não a nova era que a gente conhece por aí, uma nova era de reino, ok? Então, os gentios são parte disso aqui. E não somente as 12 tribos, por quê? Porque Israel deu somente as 12 tribos para alcançar as nações. Seria ridículo a gente pensar que o povo judeu são justamente os 144 mil. Por quê? Porque não bate com a profecia que Deus deu a Abraão, que da tua semente iria se encher a terra. Seria como as estrelas. Abraão, conta as estrelas aí, Abraão. Acho que Abraão até hoje, se tivesse vivo, estava contando. Por quê? Porque não é incalculável. Então, como é que eu posso julgar que o povo judeu são 7, 8 milhões de judeus no mundo? Então, as 12 tribos, elas foram somente uma porta que o Eterno utilizou para alcançar as nações. Então, Paulo recebeu justamente essa revelação, irmão. E alguém naquela época poderia perguntar o quê, Paulo? Porém, de onde tu estás tirando isso aí, Paulo? Que os gentios são cordeiros, são membros e têm direito a tudo isso aí. Me mostra, vamos supor que nós somos os bereanos hoje. E Paulo está aqui no meu lugar. Paulo, me mostre com a Bíblia, com o Antigo Testamento, aonde diz na Bíblia que Israel alcançaria as nações e que essas nações seriam parte do povo de Israel. Ou seja, Paulo, ele tinha que provar com o quê? Não com eu acho, eu penso, é porque eu entendo assim, não. Todo mundo naquela época, os bereanos, conhecia a palavra. Não podia você chegar assim, não, mas isso aqui quer dizer isso aqui, não. Isso aqui quer dizer isso aqui, mas Moisés não falou isso. Isso é uma interpretação sua. O primeiro nível de interpretação bíblica, já que existem 4 em hebraico, é o nível literal, irmão. O que disse a Bíblia, acabou. Primeiro nós interpretamos a Bíblia literalmente e depois nós fazemos alegoria. Eu não posso fazer primeiramente alegoria, e depois interpretar literal. Primeiramente eu leio literal. Arranca teu braço e teu braço vai tropeçar. Eu estou lendo literalmente, porém o que eu vou fazer? Vou ler uma alegoria, vou colocar uma alegoria de que eu me dizendo o quê? Peraí, se algo me faz tropeçar, eu arranco. Se meu olho me faz tropeçar, eu vou arrancar o quê? Eu vou arrancar justamente isso que me faz tropeçar. Porque no contexto ele mandar arrancar os olhos, foi em que contexto? Se teus olhos te fazem tropeçar, arranca. Em que contexto ele disse aquilo ali? Qual foi o versículo que ele fala antes? Pois com respeito ao adultério.
Então, se eu ando numa rua onde tá cheio de gente, cheio de mulheres, assim, a torta à direita, e eu sei que eu sou fraco nessa área, por que eu vou passar nessa rua? Então, é isso nesse sentido que eu tenho que cortar o mal pela raiz, porque é como um vírus, irmão. Isso aí também, desculpa, isso aí também pode ser associado naquela outra passagem onde fala de fugir da aparência do mal. Exatamente. Fugir da aparência do mal, que também a gente pode associar a José, né? E em muitos casos por aí a gente fala, e eu, certa feita, eu disse a um disse, olha, bota na sua cabeça, não existe super humano, super judeu, super, não existe. Tire isso da sua cabeça. Aquele exemplo de José ficou muito bem claro, só não enxerga quem não quer. Se José não tem fugido daquela situação, eu me refiro a mulher, né? Quando fala isso, se ele não tem fugido daquela situação, certamente ele teria caído. Certamente ele teria caído. Então, ele usou com a sabedoria que o Eterno havia dado a ele, Sim. os mandamentos a qual ele guardava, né, veementemente dentro de si. E quando ele viu aquela coisa apertar, aí ele fugiu da aparência daquele mal. Exatamente. Desviou. Então, por isso que nós temos o primeiro livro em hebraico de interpretação hebraica se chama Peshat, que é um nível literal. O que você leu é. Então, se perguntasse aqui ao apóstolo Paulo, onde você está tirando isso aqui, Paulo? Paulo não poderia legalizar, não, que eu tive uma revelação, e Deus me revelou que esses gentios são um povo que vinha do Brasil. Não, tem que fundamentar com o que está escrito no Antigo Testamento, porque naquela época ninguém pensava no Brasil. Não estava pensando no Ocidente. Era um contexto das nações que existiam naquela época. Então, segundo a Torá, irmão, se um profeta viesse em nome de Deus e contradizesse o que estava escrito, o que aconteceria com ele? Ele seria apedrejado. Então, seria morto. Então, o que passaria com esses de hoje, irmão, que se dizem, não, isso já não se aplica mais, não. Ou seja, como é que eu posso contradizer a palavra de Deus se antigamente a palavra de Deus mandava matar? E a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra também é. Deus não é homem para que minta e nem o filho homem para que se arrependa. Ou seja, como é que ele vai dar uma lei severa ao Antigo Testamento e nós hoje podemos fazer o que fizer? Contradiz a Bíblia, todo mundo fica perdido e, enfim, cada um. Eu até estava falando na Marcos aqui ontem com essa questão do tempo da graça, né? É muito aplicado no sistema evangélico, né? Mas estamos vivendo o tempo da graça. Jesus mudou tudo isso aí, o que ele estava falando, foi? E sempre vivemos no período da graça. A graça nunca foi uma coisa nova. Primeira, ou seja, só o fato de Deus criar o mundo já foi uma demonstração de graça. Sempre existiu a graça. A graça é uma coisa eterna. A lei e a graça, irmão, andam juntos, porque se não há graça, não há lei. Para que vai ter graça se não tem de que me livrar? Porque a graça justamente é me livrar de ser castigado daquele que eu mereço. Então, se não houvesse lei, não haveria graça. Se não houvesse graça, não há por que Jesus ter vindo à Terra. Veja a intenção de Satanás, irmão, de dizer que a lei foi abolida. A lei foi abolida por quê? Porque você tirando a lei, quem você está tirando finalmente? Não é a graça, é você tirando Jesus de cena. Porque se eu não preciso de lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem graça. E se não tem graça, para que Cristo morrer? Para que se investir milhões e milhões aí fora em missionários para convencer o povo de arrepender dos seus pecados, se não há mais pecado? Então veja a artimanha do inimigo em querer dizer que a lei foi abolida. É simplesmente tirar o Messias de cena. Por quê? Porque esse é o papel do anticristo. Tirar o Messias de cenas e ele se apresentar como quem? Como Messias. Então, Paulo tinha que concretizar, tinha que justamente provar com a Bíblia quem são esses gentios e onde Deus disse que iria justamente pegar as nações e colocar entre o povo de Israel. Então, tudo que os profetas disseram tinha que estar fundamentado com a lei de Moisés. Lembrando que Jeremias, quando começava a profetizar, eu vou abrir meu rolo aqui no capítulo 50. Não, Jeremias utilizava o quê? A lei de Moisés. Não utilizava sua própria profecia. Verdade? Não ficava lendo a carta de Jeremias, até que se liam. Né? A Daniel leu algumas partes de Jeremias, porém fundamentando em que? Em que Jeremias estava dizendo que seriam 70 semanas, etc. Num contexto de quê? De Levítico. Que o povo de Israel não quis fazer descansar a terra
Então, eles estavam citando algo que Moisés estava citando. Então, né, o livro de Gênesis é como um trailer de um filme. Ou seja, a Bíblia é um filme e o livro de Gênesis é o trailer. Por quê? Porque, inclusive, o senhor acabou de mencionar José. José é como se fosse o carro-chefe para a gente entender praticamente o plano de redenção da história da humanidade e principalmente da história de Israel. Por quê? Porque na Bíblia, a história de José Sonhador, qual é a história? De que tem os irmãos que vendem ele ao Egito. Do Egito, José é preso, encarcerado, né? Tem justamente essa tragédia que o senhor acabou de citar aí com a mulher de Potifar, e José corre, um homem tentado no... Veja interessante, que Isaías fala que o Messias seria experimentado no trabalho. Mesma coisa que aconteceu com José, experimentado no trabalho, não somente pela mulher de Potifar, mas por todas as pessoas que conhecia a inteligência que José tinha. O dom de Deus, naquela época, alguém leu um projeto de arquiteto, era o cara ser um Deus. Porque, inclusive, os servos de Potifar, os que estavam do lado dele, não sequer sabiam nem ler. Né? E vinha um escravo lendo uma planta, um projeto, um layout, e disse, pixa, filho, esse cara aí é um semideus. Então, começou a ser experimentado. Então, José justamente vai sendo cada vez mais descendo para o buraco, vendido, etc. Porém, dentro do Egito, José prospera. José floresce. Inclusive, o nome José significa isso. Deus acrescenta. Então, José vai fazer o quê? Ele interpreta o sonho de Faraó, interpreta primeiro o sonho dos padeiros, etc. E, quando interpreta o sonho de Faraó, o que é que acontece? Mesma coisa que disse o apóstolo Paulo em Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneiramente, ou seja, da mesma forma que Deus exaltou ao Messias, Deus exaltou José. Por quê? Porque José foi o segundo homem mais importante do mundo naquela época. O segundo homem mais poderoso do mundo foi José na época do Egito. Então, graças a José, o Egito se converteu na maior potência mundial daquela época. E graças aos seus irmãos, graças também à sua família, né? Por quê? Porque se não fosse José sendo comprado, passado por tudo aquilo ali e de repente subir na vida, os seus irmãos iriam morrer de fome. E o Egito não teria chegado ao que chegou. Exatamente. Agora, no pensamento hebraico, no pensamento judeu, irmão, o nome de uma pessoa está ligado muito com a missão que essa pessoa tem. Não é como meu nome de Marlon, que não significa nada. Minha mãe deve ter colocado meu nome Marlon, talvez segundo meu pai, que eles gostavam do filme de Marlon Brando. E queria até colocar meu nome de Marlon Brando, mas na época em São Paulo o cartório não permitiu. Porém, baseado em quem? Marlon Brando. Mas no pensamento judeu, não é, eu vou colocar o nome aqui de Santinho aqui. Não, eles pensam na função que esse menino vai ter. Olha as características, ora a Deus, e Deus revela o nome, coloca o nome dele de José. Por quê? Porque, mais uma vez, José em hebraico, e um nome que eu acho muito bonito. Se eu pudesse mudar meu nome, eu colocaria esse nome. Yosef. Por quê? Porque Yosef vem de um verbo que significa acrescentar, somar. Então, o nome de José tem uma profecia. Por quê? Porque significa Deus acrescenta. E interessante que está no futuro, né? Acrescentará. Não está no tempo presente. Porém, José tem 2 filhos no Egito. Um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. Manassés, porque Deus deu Manassés a Efraim, a José? Para ele esquecer de tudo que ele passou. Por isso que ele colocou Manassés. Veja o significado de cada nome. Receber um filho é alegria. Disse, não, primeiro nome, peraí. Estou vivendo bem hoje, estou rico, milionário. Então vou colocar o nome de Manassés. Manassés vai me fazer esquecer de tudo que eu passei. Então, ele esqueceu de tudo que seus irmãos fizeram a ele. Tudo mesmo. José não guardava mágoa. Porém, o segundo filho de José, ele já colocou totalmente diferente do contexto do primeiro filho, porque um esquecer, e o segundo é Efraim, que significa frutífero, ou incluso também tem a ver com a palavra dupla, né? Duplo fruto. Então, ele tem esses 2 filhos com uma mulher estrangeira. E de que o judaísmo acusa o Messias hoje? De estar reunido com quem? Com a igreja gentílica. Que para eles, para o povo judeu, são um tipo de uma mulher assim, da vida. Por quê? Porque andam distorcendo a Bíblia. É porque idolatria na Bíblia, ou prostituição na Bíblia, não somente está relacionado com você adorar a imagem, fazer cultos. Tem a ver também com tua doutrina. Então, Jacó, né, ficou sofrendo porque soube que
seu filho havia morto, etc. Os irmãos contaram a mentira a Jacó, então Jacó estava pensando que já estava morto. Porém, no final da história, quando a gente vê aquele filme, vocês já assistiram um filme chamado José do Egito, um bem antigo, eu sempre choro naquela parte em que ele se encontra com seus irmãos ali, e ele começa a se revelar, ou seja, dando indício de que ele quer se revelar. Vê os irmãos querer comprar pão, pão tem a ver com o quê? Com a palavra de Deus, né? Vem em busca de pão, de alimento. José reconhece seus irmãos, recebe seus irmãos, ok? Porém, não fala em hebraico com eles. Fala através de um intérprete, através do homem que veio de Potifar. Porém, de repente, José convida os irmãos dele para quê? Para jantarem, para comer. Porém, nesse momento, eu acho que José já não aguentava mais, eu já não aguento mais. Começou a tirar todos os enfeites, a maquiagem, o que andava de maquiagem, tudo, e disse, eu sou José. Inclusive, tem uma parte no Talmud que diz que José mostrou até a circuncisão. Porque, disseram, como esse cara é judeu, meu irmão, isso aí? A Bíblia não diz, mas o Talmud conta, tem uma parte bíblica que fala que ele mostrou a circuncisão. E nesse momento os irmãos ficaram assim, uau! Veja a conexão. José se deu a conhecer seus irmãos. A mesma coisa que se relata no profeta Zacarias, capítulo 12, que diz aqui naquele dia, olharão para mim, falando do Eterno, mas com respeito ao Messias, a quem transpassaram. Ou seja, o próprio Messias é quem vai se identificar, vai se revelar ao povo de Israel. Porque não adianta aí você querer hoje pregar para um judeu com esse contexto que nós temos de que a lei foi abolida. Porque, primeiramente, se você vai pregar um judeu que Jesus é o Messias, mas esse Jesus não gosta da lei, aboliu a lei, ou seja, não vai chegar nunca lá. Para começar, não vai ter nem diálogo, né? Por quê? Porque o diálogo já se fecha a porta aí quando você tem justamente um rechaço pela palavra de Deus. Então, nesse momento em que José se revela aos seus irmãos, né? Disse aí que não se preocupasse, que eu vou cuidar de vocês, mandem trazer meu pai. E quando Jacó vem ao encontro de José, ou seja, é uma história impressionante, né, irmão? Porque quando Jacó estava bem velho aí, de repente ele desce na carruagem ali, e quando já meio cego, aqueles dois filhos, quem são esses? A mesma pergunta que um anjo, ou que João faz em Apocalipse, né? Com respeito à multidão. Quem são esses? E José diz o quê? Pai, esses são meus dois filhos que nasceram aqui no Egito. Jacó vai, abraça esses dois meninos. Segundo a Bíblia, era um costume colocar justamente entre aqui as pernas, aqui debaixo das pernas mesmo, como que essas crianças saíram do esperma de Jacó, por isso que ele adota como filho, ele colocou debaixo da sua perna aqui, né, aqui, a cabeça aqui, e nesse momento, o que é que Jacó faz? Pois Jacó, ele faz justamente o quê? Coloca as mãos na cabeça de Manassés e na cabeça de Efraim. Porém, Jacó faz uma coisa assim, inusitada, né? Porque ele pergunta, José, quem é o primogênito aí, José? Ele fala, o primogênito é Manassés. Então, Manassés está aqui à direita de Jacó, Efraim está à esquerda. Ele podia justamente fazer isso aqui, tá bom demais. Mas a propósito, Jacó cruza os braços. A propósito, ele faz uma firula ali, faz um cruzamento de braço e coloca a mão direita na cabeça do esquerdo e a mão esquerda na cabeça do direito, transferindo justamente a primogenitura, a bênção. Não que o outro não fosse abençoado. Ok? E nesse momento José faz o quê? Pai, não, você está meio velho, meio cego. Esse aqui não, pai, esse aqui é o mais velho. Ele falou, eu sei, meu filho, que esse aqui é o mais velho, mas é esse aqui que eu quero que se multiplique a minha semente. Então, ao cruzar os braços, ok, na cabeça dos dois, Jacó profere uma bênção em hebraico. E a gente já viu isso aqui em Gênesis capítulo 48, versículo, a partir do verso 17, ok? Porque mais uma vez, o nome Efraim significa frutífero. Veja, Efraim frutífero e o nome do seu pai, Deus acrescenta. Então, de Efraim vai vir o quê? Uma grande bênção, uma grande colheita, um grande fruto. E em Gênesis 48, versos 17 ao 19, disse: vendo José que seu pai tinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe dito desagradável, ou seja, foi-lhe dito, não, foi-lhe isso desagradável, ou seja, que José não gostou muito, né, porque ele sabia que o primogênito não era Efraim. E disse, levantou a mão de seu pai, a fim de remover da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai, não é assim, meu pai, pois este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, se referindo a Manassés. Mas seu pai, recusando, disse,
Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. Ele também será grande. Contudo, seu irmão menor, ou seja, Efraim, menor, lembre-se da parábola do filho pródigo, o menor, será maior do que ele. E a sua descendência se tornará uma multidão de nações. E essa palavra, inclusive, eu coloquei aí, multidão de nações, em hebraico, é Melo Hagoim. Ou Meló, não Melo, né? Meló Hagoim. Meló tem a ver com o quê? Com plenitude. A palavra, o artigo Ra tem a ver com das. E Goim, das nações. É a mesma frase que Paulo utiliza em Romanos 11. E no versículo 15 e 16, Jacó profere uma bênção, dizendo o seguinte: e abençoa José, dizendo: o Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até esse dia. Veja o que Jacó diz aqui: o Deus que tem sido meu pastor. Inclusive, tem pessoas que acham ruim nós dizemos que o nosso pastor é o Messias. Eles têm que ter um pastor ser humano, um pastor homem. Nada contra você ter uma pessoa experiente para te ajudar e te conduzir, assim, a respeito à Bíblia, ter uma experiência. Mas o nosso sumo pastor é o Messias. Se o que esse pastor fala está conectado ou está distorcendo o que disse justamente os profetas, então esse pastor tem que ser rejeitado, é um falso pastor. E o verso 16 disse: o anjo que me tem livrado de todo mal, veja o que Jacó está dizendo aqui, o anjo que tem me livrado de todo mal, isso aqui se fala de quê? Daquele anjo com quem ele lutou. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, disse: será chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão na terra. E em hebraico a palavra veidago, ok? Veidago larove. Por que veidago? Porque Jacó disse uma bênção conectada com peixe. Porque essa palavra, a palavra dago é a conjunção do verbo em hebraico dag, que peixe em hebraico é dag. Agora, profetizar uma bênção com os peixes, se cresçam em multidão, veidago larove. Ou seja, porque está conectado Jacó está conectando Efraim com peixes. Imagine aquele, ou seja, é o retrato do filme de Nemo, né? Um pai que perde seu filho no meio de uma multidão de peixes, ele sai desesperado atrás dos filhos. Agora veja quantos peixes há no mar. É incalculável. Então tudo está conectado com peixes, com essas tribos. Por isso que vocês acham que, por acaso, o Messias mandou, no final da Bíblia, no final do Novo Testamento, tá os pescadores lá pescando os apóstolos, num rio pescando, e o Messias manda lançar a rede da direita, e pescam 153 peixes. E onde é que vão comer 153 peixes? 12 apóstolos. Ou seja, onde é que eles vão botar todos aqueles peixes ali? Já também deram, né? Mas por que 153 peixes? Porque está conectado justamente com a restauração de Israel. Que Israel está conectado com os peixes, irmão. Não é por acaso que Deus escolheu, mandou Jeremias, profetizou a Jeremias que Deus iria escolher pescadores nos últimos tempos. Então não é por acaso que o Messias escolheu pescadores, ele poderia escolher publicanos, como escolheu, mas qual foi o primeiro discípulo do Messias? Pescadores. Mestre, não vamos ver do que, Senhor, agora? Não sabemos fazer mais nada. Não se preocupa, Pedro. Tu agora serás pescadores de homem, não mais de peixe. Então ele conectou os peixes, literalmente, simbolicamente. Veja, primeiramente se interpreta literal. Depois ele alegorizou, dizendo que esses peixes seriam os homens. Então, a descendência de Efraim será como os peixes no oceano. E lembrando que essa frase, plenitude dos gentios, é a mesma que Paulo fala em Romanos, capítulo 11, versículo 15 em diante. E, mais uma vez, lembrando que quando Paulo estava escrevendo aos romanos, ok? Os romanos estavam aonde? Pois na capital imperial naquela época, que era Roma, ok? Agora, Roma é o país, é o centro de que igreja? A igreja católica, né? A igreja católica apostólica romana. Então, agora nós somos o quê? O novo Israel, Paulo está dizendo aqui, ok? Perdão, a igreja diz o quê? Nós agora, já que, veja interessante, como Paulo dirigiu a igreja em Roma, o que é que a igreja fala? Nós agora somos o Israel espiritual. Nós somos o verdadeiro Israel, os judeus mataram Cristo, são malditos, e nós somos o novo povo de Deus. Porém, irmãos, toda essa história de antissemitismo é uma tragédia
que tem causado justamente a perseguição e o rechaço por parte dos judeus a quererem receber Jesus. Não que Jesus tivesse culpa de nada, porém a bandeira da Inquisição, a bandeira da perseguição, das atrocidades contra o povo judeu, foi em nome de Jesus. Imagine eu, ou vocês que têm filha, por exemplo, quem tem filha, e vem um cidadão aqui querer namorar a filha da pessoa, mas odeia o pai. Foi uma atrocidade, ou seja, imagine meu filho arrumando uma namorada que os antepassados delas foi quem matou meus familiares, destruiu a minha família. Seria difícil aceitá-la na minha casa, por mais que ela não tivesse culpa de nada, por mais que não fosse ela. Então, por isso que é um rechaço por parte dos judeus, não por conta de Jesus, mas as pessoas que se dizem discípulos de Jesus foram que fizeram essas atrocidades contra o povo de Israel. Então, em Romanos capítulo 11, verso 25, é onde Paulo justamente vai profetizar o que vai se passar com esses romanos, que para Paulo não era romano, eles estavam apenas em Roma. E disse o verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. E vocês podem traduzir aqui a palavra segredo para a palavra mistério, ok? E disse, para que não presumais em vós mesmos. Deixa eu ajeitar isso aqui, que isso aqui está mais liso do que eu. Ele disse aqui, não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude de quem? Está difícil aqui de romper o mal. A plenitude dos gentios haja entrado. Agora, veja, é a mesma frase, irmão, que aparece na bênção que Jacó dá sobre Efraim. Ok? Disse que até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, aqui nós já conectamos isso com quem? Oi? De Jerusalém fala da plenitude das nações. Que também é a mesma coisa. Dá o mesmo sentido. Então, aqui nós já podemos conectar exatamente com o que a gente leu em Gênesis 49. Por quê? Porque de onde vem a plenitude dos gentios? Agora, conectando esse texto de Romanos com Gênesis 49. Pois de Efraim. Ou seja, quando entra a descendência de Efraim, todos os incrédulos, irmãos, todos os incrédulos de Israel vão crer que o Messias, que Yeshua é o Messias. Por quê? Porque um dos pensamentos dos judeus para crer no Messias e Yeshua é cadê as tribos? Onde elas estão? E a função do Messias é trazer justamente as tribos de volta. Então, quando entre essa multidão de Efraim, eles vão crer que Jesus e Yeshua é o Messias. E no verso 26, olha o que Paulo vai dizer. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Agora, todo o Israel será salvo. E a pergunta, e os judeus que mataram, ou os judeus que mataram os profetas, que mataram, enfim, os profetas e que rejeitaram o Messias e morreram? Como é que fica? Porque Paulo fala aqui, todo o Israel. Lembrando que Israel tem 12 tribos. Agora, e aí, Paulo, como é que fica? E os judeus, por exemplo, que são ateus, que são satanistas, se encaixa aqui também? Então quem que vai ser salvo aqui, já que ele fala que todo Israel será salvo? Pois as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, remanescentes são as 12 tribos. E no verso 27, ele diz, e essa será a minha aliança com eles, quando os tirar os seus pecados. Então aqui está o mistério, irmãos. Jacó profetiza a Efraim que sua descendência iria se multiplicar. E essa profecia dada a Abraão, ela tem que se cumprir, irmão. Ela vai se cumprir através de quem? Da descendência de Efraim. E pergunta, quem é essa descendência de Efraim? Pois são todos aqueles que estão regressando às veredas antigas. Lembrando que quando o filho pródigo quis regressar, ele não regressou à casa do padrasto, do tio, do avô, ele voltou à casa do pai. E ele tem que fazer o que no regresso? Obedecer às normas do seu pai. Se eu vou voltar para a casa do meu pai tem normas, tem regras. Então lá eu vou ter que me comportar, nem que seja como um jornaleiro, assim, meu pai. Mas me deixa estar aí. Então essa é a função justamente que o Messias tem que fazer com a descendência de Efraim, ok? De fazer justamente essas pessoas voltarem à lei de Moisés. Então aqui quando Paulo fala aos romanos, vocês romanos não sejam arrogantes, não se jactem. Por quê? Porque vocês não estão tomando o lugar de Israel.
Pelo contrário, vocês estão sendo enxertados neles. O endurecimento veio em parte, ou seja, alguns não reconheceram Yeshua como Messias, por quê? Porque Deus tem um plano de trazer a descendência de Efraim. Imagine se os judeus aceitassem o Messias. É lógico que Deus sabia o que estava fazendo. Por isso que não permitiu que eles recebessem. Não foi a maldade dos judeus. Os judeus negaram a Cristo. Porém, se fala tanto da profecia de Isaías, porém, o que é que Isaías profetiza? Que ele seria desprezado, rejeitado, humilhado, morto. Então, a profecia de Isaías tem que se cumprir com alguém. E se cumpriu exatamente com o seu povo, porque foi o seu povo que o rejeitou. Não todos, mas a liderança. Então, não foi por acaso que os judeus naquela época, não todos, mas a grande parte, não era porque eles eram maus e pecadores. É porque tem que se cumprir Isaías 53. E tinha que se cumprir o quê? A profecia de que o Eterno iria justamente alcançar as tribos. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a qual me convém agregá-la, buscar, trazê-la aqui no meio de vocês. Vocês vão ser um só rebanho e eu vou ser um só pastor de vocês. Então, o redil que o Messias está falando ali é no contexto do redil de Judá. Tem outras ovelhas que não são da tribo de Judá, que são Efraim. Em João capítulo 11, né, quando ele está tendo aquela conversa com Caifás, etc., e todo mundo comida ali, o que é que falamos com esse homem? Esse cara vai causar uma revolta aqui em Roma, gente, vamos morrer. Se vocês estão aí, Caifás se levanta e diz, vocês estão malucos, é? Vocês preferem que morra nós, todinho e esse homem viva? Não, melhor que ele morra e não pereça toda a nação, ou seja, toda a nação de Judá. E o Messias faz o quê? Tá bom, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, ok? Ficou doido, vai para onde? Será que ele irá entre os gregos? Agora, por que um sacerdote vai dizer que o Messias de Israel vai entre os gregos? O que é que tem a ver os gregos com o povo judeu? Pois nada. Mas lembrando que os gregos, existe uma profecia bíblica, não, que o povo de Israel seria misturado entre os gregos. O Messias não foi entre a Grécia, vou lá na Grécia buscar os gregos pagãos, não. Vou buscar peços de Israel. Fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Israel estava entre os gregos. Por que vocês acham, irmão, que a Bíblia foi traduzida ao grego? Longe de se pensar que, que a igreja católica, que malvada, e nós temos só hebraico agora. Só hebraico. Só Torá, hebraico e hebraico. Né? Já não chamam mais Paulo, é Shaul. A gente não vê, Rabi não, né? Mas os sacerdotes de YouTube aí, não é Shaul, é Shaul. A língua até quase que volta pro paguelo. Shaul. Pode ser hebraico, é o Shaul. Israel. Não é Israel, é Israel. Israel, pode dizer que é um baita hebraísta. Mas, quando vai falar o nome de Estevão, é Estevão. Então, para que fica Shaul? Yeshua HaMashiach? Não, Yeshua Messias, Jesus Cristo, irmão. Qual é o problema? Nem chegasse aqui Jesus na porta aí hoje, eita, estamos chamando de Jesus, vou passar direto. Vou procurar outra igreja que está chamando de Yeshua. Pura bobagem, irmão. Então a gente a gente não tem que estar enfeitando um pavão. O pavão já é bonito. Não temos que enfeitar o pavão. Temos que ser o mais simples que o que a gente puder ser. Cada vez que a gente quer enfeitar as coisas, a gente pensa que as pessoas lá fora são bobas. Elas sabem muito bem que a gente não sabe nada de hebraico. Sabe que nós conhecemos um pouco. Aí de repente faz uma pergunta capciosa e o cara, eita, depois te responde. Pô, já acabou tua falácia, teu hebraísmo, tua Torá. Inclusive, ontem eu até toquei no assunto com ele aqui a respeito dessa questão do nome. O porquê foi colocado o nome de Jesus e o porquê, quando se fala do Eterno, na maioria das passagens bíblicas, você só vê Deus, 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 ponto final. Aí eu digo, ó, isso abre uma lacuna, agora me referindo ao Eterno, né? Abre uma lacuna porque existem deuses. Existem deuses, né, por aí afora. Certo? Claro que não igual, né, ou no mesmo formato de poder e tudo mais, ao Eterno, comparado ao Eterno. Sim. Não. Mas existem deuses e pessoas que seguem esses deuses, entre aspas. Aí eu disse, eu estava falando aqui, eu digo, então assim, eu não sei por que causa, motivo, circunstância, João Ferreira de Almeida e outros tradutores, teólogos, sei lá, quando trouxeram para cá as escrituras, veio somente Deus, quando se refere ao Eterno. E Jesus, quando a gente vai para o nome original dele, nada tem a ver com Jesus.
Aí também não sei por que causa, motivo ou circunstância foi escolhido o nome de Jesus. Mas assim, indo agora para Jesus, a gente vê que na língua portuguesa, e eu acredito que nas demais gramáticas das línguas dos povos, né, do mundo todo, acredito eu que nome próprio é nome próprio. Né? Se eu digo que teu nome é João, não é porque você está, seu nome é falado em outra nação aí, que seu nome tem que ser pronunciado Joânia ou JW, sei lá. Mas outra coisa. Aí, Wagner, Eu acho que não deveriam mudar. Mas a questão, a questão do nome do Messias, que não é o tema de hoje, é porque quando se traduziu o grego, não existia uma pronúncia da letra Shin. O grego não pronuncia Shin. Não havia essa letra em grego, então se traduziria Yesous. Que é a mesma coisa, irmão. Yesous e Yeshua é a mesma coisa. Se tem um Deus chamado Yesous, isso é problema dos gregos. Porque se eu for colocar Elohim na Bíblia, veja que como Deus se identifica. Vamos supor Elohim. Eu sou Ani Elohim Israel. Eu sou Elohim de Israel. Por que ele diz Israel? Porque existe Elohim de outras nações. Então Elohim também é um Deus. Então se eu Elohim, eu tenho que especificar que Elohim é esse. O Elohim de Israel, por quê? Porque existe o Elohim dos cananeus, o Elohim da Babilônia. Então todos são Elohim. É a mesma coisa, todos são Deus. Porém, o Deus de Israel. Na Bíblia, quando você quer saber se Elohim se refere ao Eterno ou ao Elohim das nações, você tem que ler o contexto. O Elohim das nações, o Elohim da Babilônia. Por quê? Porque em hebraico não existe a palavra Deus. Existe Elohim. Então, imagina agora todo mundo falando Elohim. Eu tenho que especificar, quem não está aqui, a quem não conhece, que Elohim é esse, irmão? O de Israel. Por quê? Porque existe um outro Elohim que não é o de Israel. E assim, não ficaria melhor se os tradutores tivessem colocado para ficar melhor não só o entendimento, mas que você está tendo certeza que o Deus a qual ele está se referindo é o Eterno. Olha, se ele colocasse, por exemplo, o Deus de Israel. E não se coloca na Bíblia? Porque quando a gente vai, quem sabe é Deus. Não, Deus mas... É porque no contexto do que está sendo dito, ele está dizendo para um público específico. Por exemplo, o cara chega para os judeus agora, e você vai falar a palavra Deus, você vai dizer que Deus ele está falando, vai dizer que é o Deus da nação? O Deus dos judeus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso ele indicou. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus do povo de Judá. Porque existiam outros deuses. Isso. Então, a conexão, se falar hebraico ou não, vai estar no mesmo contexto. Eu tenho que especificar que Elohim eu estou falando. Porque Elohim também significa Baal, significa Astarote, significa Tammuz. Eles eram Elohim, porém não Elohim de Israel. Então, eu estou fazendo o quê? A mesma coisa, de usar Deus. É o contexto que vai me dizer de que Deus eu estou falando. E Jesus, quando foi traduzido, lógico que Jesus não é esse. Porém, lembre-se que em Provérbios, capítulo 25, fala o quê? Que a glória do rei está em cobrir a coisa, o negócio. Porém, a honra dos homens está em descobrir. Quando a gente descobre algo, irmão, a gente tem mais sabor pela coisa. É a mesma coisa de dinheiro, irmão. Se ganha dinheiro muito fácil, a gente não dá valor. A gente dá valor àquilo que nós descobrimos, àquilo que suamos. Justamente a gente dá valor ao quê? A gente chama Yeshua, porém no contexto de chamar Jesus, por quê? Porque muitas pessoas que nos acompanham no YouTube, por exemplo, como está sendo gravado, elas, muitas vezes, não sabem quem é Yeshua. Então, talvez seja uma pessoa no YouTube aí com um caderninho Yeshua Torá, e o livro dela só tem Yeshua e Torá para saber quem é esses dois deuses. E no final do show ela não entendeu que o mistério que eu estou falando aqui é a função, ou seja, é o plano de redenção. Ela passou aqui 1 hora, mais ou menos, e meia, descobrindo quem é Yeshua. E não captou a mensagem que nós aqui estamos tentando passar, que é sobre o contexto do apóstolo Paulo. A quem o apóstolo Paulo foi enviado? Quem são esses gentios? Lembrando que quando Paulo ele chegou numa cidade na Grécia, ele viu um Deus desconhecido. E Paulo, em nenhum momento, Paulo começou a dizer, esse miserável, isso é um Deus pagão, rapaz. Você não sabe que isso é idolatria, isso aí é o Satanás. Nosso Deus é Yahweh. Não, pelo contrário, irmão. Ele foi lá e disse, esse Deus aí, essa estátua que você, sei lá, esse chifrudo aí. Esse é o Deus da criação, esse é o Deus que eu vou falar para vocês. Lógico que Paulo sabia que aquilo ali não era o Deus. Daniel, na sua profecia, no capítulo 7, se eu não me engano, é 7, eu não sei agora, uma parte que ele fala, Daniel capítulo 2, perdão, ele vai usar o nome de Alahá, e Alahá, irmão, se você vai procurar dentro da cultura babilônica, Alahá é um Deus. Daniel, o profeta Daniel, chama Deus de Alahá. Inclusive, a Bíblia Peshita chama Deus de Alahá. E Alahá é uma divindade babilônica. Porém, por que Daniel falou Alahá?
Porque imagina ele falar assim, Yahweh, Yahu, que esse outro Deus, Daniel? Mas eu digo assim, se ficasse para sempre em todas as Sagradas Escrituras do mundo todo, quando se referisse ao Eterno, se ficasse escrito assim, Deus de Israel, então Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não ficaria uma coisa mais... Pra gente encerrar o assunto e voltar aqui ao tema, né? Não vai ficar só o nome aqui. Pra encerrar aqui o assunto. O senhor crê que Deus perdeu algo do controle, irmão? Não. Então, se o nome foi traduzido para Jesus e Deus, é porque Deus sabe o que está fazendo. Assim como José e José foram chamados desafinado paneia. Então, tudo na Bíblia, como eu falei no começo, tem um sentido. Deus não perdeu nada do controle, irmão. Quando se traduziu, por exemplo, a Septuaginta, a Torá Septuaginta, como é que colocaram o nome de Deus? Os judeus, que naquela época não existia judaísmo. Como é que eles traduziram o nome de Deus ao grego? Hoje, Theos. 70 judeus, eruditos, sábios da Torá, se sentaram cada um numa sala e quando traduziram a Septuaginta, colocaram quem? Theos. Na tradução da Septuaginta. Não colocaram o nome do Eterno, porque estava sendo uma tradução ao grego. Então, Deus não perdeu. Assim, para facilitar o entendimento dos gregos. Para o grego não passar a sua vida inteira procurando quem era Yahweh, quem era Adonai. Ele não ia ler a Bíblia, ele foi procurando quem é esse Adonai aqui, que é Deus, quem é Theos, é Zeus, é Jesus, e quem tá na decisão, uma que é. Então, colocar Theos, que todo mundo quando lê vai saber que esse Theos aqui é Deus, é o Criador. Agora, se Theos, se Zeus é um Deus para os gregos, isso é o problema dos gregos, não nosso. Isso é lá, irmão. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Carmen, em inglês é carro. Man é homem. Quer dizer que uma mulher aqui no Brasil chamada Carmen, ela significa mulher-homem, mulher-carro. Claro que não, irmão. Isso é lá nos Estados Unidos que Carmen ou Car significa carro e man, homem. Aqui no Brasil não tem nada a ver disso, não. Aqui no Brasil, Carmen é nome feminino. Lá nos Estados Unidos pode ser o nome de um carro e de um homem junto. Porém, aqui no Brasil tem outro sentido, irmão. A gente tem que saber em que contexto foi se colocar o nome de Jesus, né, para chegar ao nome de Jesus. Lógico, isso a gente sabe que o nome do Messias tem que ser restaurado. Porém, nós sabemos que por amor ao povo que está acompanhando, o povo que está buscando, cada um, ou seja, eu não importa se alguém chamar Deus de Jesus, de Yahu, de Yahuá, seja lá o que for. O importa é que eu obedeça. Porque não adianta eu estar com o nome aqui pronunciáveis, o nome do Eterno corretamente, e minha vida ser um escândalo lá fora. Eu não tenho nada de Bíblia. Não, eu me refiro assim, entenda. Não é levando essa minha raciocínio. Eu entendo assim, tipo assim, se você, um exemplo, né, um discípulo do Evangelho do Messias, chegasse em uma determinada nação e chegasse lá pregando o Evangelho do Messias, e quando se referisse ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se referisse somente usando uma nomenclatura Deus. Aí aquele pessoal, aquele povo daquela nação, de repente questionasse Deus? E Deus? Mas o problema, Deus o quê? Só para finalizar, para dar continuidade, porque se ele dissesse um nome, também não ia entender nada. O que vai importar é o que eles vão dizer depois do nome. O nome não, mas vamos concluir aqui o tema. Então, aqui, quando a gente vê o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, do endurecimento em parte de Israel, ok? Então, em que sentido? Ele diz que todo Israel será salvo, é quando justamente o Eterno, o Messias, Deus, ele ter esse plano de trazer essa descendência de Efraim. Então, aí é quando os incrédulos irão justamente crer, que é os incrédulos de Israel. Porém, a pergunta para a gente encerrar. Historicamente, será que nós podemos comprovar que isso está acontecendo nos nossos dias, que essa descendência de Efraim está justamente voltando? Sim. Mas como nós podemos provar? Estamos aqui reunidos, estamos escutando a voz da terra. Eu creio que seria talvez gentios guardando os mandamentos. Então não percam o próximo estudo. Não percam o próximo estudo. Vamos continuar juntando a peça do quebra-cabeça, né? Uma peça-chave para nós podermos entender o mistério que o apóstolo Paulo entendeu. Por quê? Porque entender de que maneira Deus cumpriu o plano de levar a descendência de Efraim. Por quê? Porque Efraim, ele não teve uma descendência física, uma descendência biológica, ok?
E um dos princípios básicos para podermos entender a Bíblia, irmão, é que nós temos que deixar a própria Bíblia, ela se interpretar. Ou seja, nós temos que interpretar a Bíblia, mais uma vez, a Bíblia de maneira literal. Se a Bíblia fala descendência em hebraico, é zerá, ok? Que se traduziu ao grego como esperma. Então, se disse que o esperma de Efraim vai se multiplicar e encher a terra, ou seja, é espiritual? Claro que não, é literal. Então, primeiro nós temos que interpretar a Bíblia literalmente e depois nós temos um significado alegórico. Então, esse é o erro da teologia cristã, irmão. De dizerem que são filhos espirituais de Abraão, porque isso não existe na Bíblia. Isso é um conceito antibíblico. Não existe filhos espirituais, irmão. Nós somos, sim, podemos dizer assim, nós somos, sim, filhos espirituais. Porém, há uma conexão biológica que Deus disse que iria se cumprir numa semente física. Então, uma tarefa para quem quiser e para quem está acompanhando, irmão. Oséias capítulo 1, Jeremias capítulo 16, 2 capítulos bem pequenos para nós podermos entender todo esse contexto que estamos falando aqui. Por quê? Porque Jeremias capítulo 16, mais uma vez, disse que Deus ele enviaria pescadores, que iria justamente fazer o quê? Pescar uma descendência espiritual. Pescar uma descendência física. Por quê? Porque os discípulos não ficaram em casa orando, volta Efraim, volta, foram ao campo. Saíram às ruas, deram sua vida por uma semente espiritual que ninguém via? Não, pelas pessoas que sabiam que estavam perdidas. Se fosse semente espiritual, para que o Messias morrer fisicamente? Pois morreria também, ou seja, se cumpriria ao que disse em Apocalipse, que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, você já foi morto para que ele vinha literalmente e morrer. Pois ficava no céu mesmo, já tinha morrido na mente de Deus e acabou se ressuscitado e todo mundo estava salvo. Porém, não teve que vir literalmente cumprir uma profecia, literalmente. Então, Jeremias fala também de um segundo êxodo, que será muito maior do que o primeiro êxodo do Egito. Ou seja, que o êxodo do Egito vai ser fichinho. Nós vamos esquecer do que aconteceu com Moisés, irmão, quando vem a redenção. Por quê? Porque será de todas as nações o que Jeremias profetizou. O êxodo de Moisés será algo assim, como a noite, não vamos nos lembrar mais. Agora, o que é que foi usado no primeiro êxodo? Para tirar o povo de Israel do Egito? O sangue. Teve derramamento de sangue. Então, o que é necessário para o segundo êxodo? Isso aqui já derruba a teoria dos antimissionários. Pois tem que ter derramamento de sangue, mano. Então, se a gente unir Jeremias 16 com Oséias capítulo 1, pois nós vamos entender o chamado do apóstolo Paulo. Então, vamos passar justamente depois a outra palavra no capítulo 1, porque se eu puder, irmão, eu quero fazer essa carregada assim, se puder, que Deus nos ajude, palavra por palavra. Então, já trago uma ramita, a cabeceira. Eu queria que você explicasse essa questão aí. De Derramamento de sangue. Se é permitido. Tirar o povo que você falou agora. Certo, certo. Porém, vamos agradecer, ok? Para se despedir aqui dos irmãos, vamos fazer uma oração. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um Shabat, Senhor, que Tu nos concede. Obrigado pelo mistério, Pai, que Tu nos revelaste. E nós estamos assim como crianças, Senhor, aprendendo a Tua palavra, aprendendo a Tua sabedoria, Pai. Pessoas simples, pessoas que nem sequer, Pai, são instruídas, como esses líderes da nação de Israel, no primeiro século, como os membros do Sinédrio, Pai, membros da corte máxima do povo de Israel. E, Pai, muito obrigado porque Tu nos revelaste essas coisas tão grandes, Pai, coisas maravilhosas, a pessoa como Estevão, Pai, como Pedro, pescadores, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas sem um conhecimento bíblico naquela época, sem estudo, sem educação. E Tu também está nos revelando, Pai, coisas que anos de faculdade, anos de curso de teologia, nós não poderíamos alcançar. E, Pai, muito obrigado mais uma vez, porque quantos teólogos, quantos doutores, quantas pessoas mais preparadas, Senhor, mais instruídas, não têm entendido isso que nós entendemos hoje, Pai. Algo tão básico e algo tão simples. E que através de Tu, Senhor, através do Teu povo, Tu trouxesse a salvação a toda a humanidade, trouxesse a salvação através de quem Tu enviaste, o Messias, o Rei, para trazer salvação ao mundo inteiro. E, Pai, nós também que não éramos povos, que estávamos perdidos, que estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, sem paz, sem consolação. Éramos um pobre, miserável, cego e nu, Senhor. Porém, estávamos sem fé,
e sem esperança, e essa esperança nos trouxesse através da morte do Messias, para poder compreender a riqueza da herança e nos enxertasse na nação do pacto, a nação santa. Bendito sejas tu, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.